Pai do Senhor Jesus, amados, boa tarde para todos, Deus vos abençoe. Estamos aqui, quero aqui compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nós estávamos em oração, terminamos ainda há pouco, né? E nós vemos assim o quanto que Deus ele fala, o quanto que Deus está nos direcionando e nos levando a viver um momento e um tempo diferente. E eu vejo aqui, quando a gente estava em oração, e nós chorávamos porque nós vemos o quanto que Deus ele quer fazer em nós e através de nós, e principalmente nós como corpo de Cristo. E como que a gente acaba limitando aquilo que Deus ele tem para fazer em nós e através de nós. Mas eu quero compartilhar aqui uma palavra e a gente possa meditar e refletir nela, principalmente que nós estamos nesse período de jejum, que agora, começamos hoje, né? Todos entraram no jejum, inclusive as crianças. Quero que você leia comigo no livro de Joel, capítulo 1, somente alguns versículos. No livro de Joel, profeta Joel, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os seus filhos e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Versículo 7. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. E o 8. Lamentem como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Queridos, lendo essa palavra aqui, quero ser breve, para que esse vídeo ele não fique longo, mas que você possa meditar. Me chama a atenção aqui que quando Deus permite que os gafanhotos eles chegam à terra e começam a assolar a terra de Judá, a terra de Israel. Quando os gafanhotos eles começam a assolar a terra, acontece algo que me chama a atenção justamente para os dias que nós estamos vivendo. Porque tudo foi assolado. O que foi assolado? A economia foi assolada, porque o povo vivia de plantio. A saúde, porque a alimentação já não era tão saudável, tão a mesma como era antes, porque a alimentação ficou precária. A alegria do povo, ela se foi. Nós vemos aqui dois versículos que me chamam a atenção, que é o versículo 2, que diz assim: Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Nós podemos dizer, queridos, que nos nossos dias que nós estamos vivendo, nós nunca vimos acontecer o que está acontecendo, talvez até os nossos pais também. Por isso que a palavra diz isso me chama a atenção. Talvez nem os nossos pais viveram isso nos dias deles, quando mais novos, o que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo hoje. E nós vemos a economia, nós vemos a saúde sendo abalada, assim como está acontecendo hoje, assim aconteceu nos dias de Joel.
Só que no meio de tudo isso, Joel continua na sua profecia, chamando o povo a entrar no jejum, chamando o povo a se santificar. Por que Joel estava liberando essa palavra vinda de Deus? Porque Joel, ele liberou uma palavra que traria para o povo um momento de santificação, um momento de separação, um momento de jejum que poderia mudar o cenário, que poderia mudar a história. E todos os gafanhotos que estavam destruindo a terra, eles poderiam sair. Aquela praga, aquele mal que estava assolando a terra, que estava assolando o povo de então, ele iria sair. Mas para isso o povo tinha que se santificar, para isso o povo tinha que jejuar, para isso o povo tinha que chorar, se lamentar diante do Senhor. E eu quero convidar você a chorar diante do Senhor, a se santificar diante do Senhor, a jejuar diante do Senhor. Porque no tempo de Joel a praga veio, os gafanhotos vieram, mas a santificação e o jejum do povo mudaria toda aquela situação. A nossa santificação, o nosso jejum, ele pode mudar toda esta situação. E o que me chama a atenção aqui no versículo 14 é que diz assim: santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Hoje nós não podemos ir para o templo, mas nós somos a casa do Senhor. Nós podemos nos congregar dentro das nossas casas e clamar ao Senhor, proclamar um jejum, proclamar um dia de proibição. Nós estamos em 3 dias e o Senhor, Ele poderá fazer com que esta praga, este mal cesse, assim como os gafanhotos vieram assolando a terra e a santificação e o jejum do povo poderia mudar toda aquela história. Nós somos esses hoje. Nós somos os sacerdotes, as sacerdotisas. Nós somos os ministros de Deus e nós podemos mudar esse cenário como profetas e profetisas do Senhor nesse tempo. Então se santifique. Pastor, mas eu ainda não estou na presença de Deus. Mas você pode também orar, você também pode jejuar. Para quê? Para que o Senhor mande embora esse mal, essa praga, da nação, da humanidade, e a gente veja tudo isso mudando, esse cenário mudando, esse cenário sendo transformado. Observa que Joel chamou o povo. No versículo 14, santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, desde as crianças, os animais, todos entrem no jejum. Para quê? Para que esse cenário mude. Isso pode mudar, queridos. Esse cenário pode mudar. A nação brasileira pode viver um sobrenatural de Deus, mas ela só depende de nós. Mas eu quero profetizar no meio de tudo isso, como nós vemos que Joel profetizou no meio de um cenário de caos. Economia abalada, saúde abalada, educação abalada, é o que nós estamos vivendo hoje. E Joel profetizou no meio desse cenário, e no meio dessa profecia, Joel vai dizer no capítulo 2, versículo 28, vai dizer o seguinte, olha o que Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esse mal que está assolando o mundo e a nação brasileira, ele atinge os velhos, os idosos, os anciãos. Mas existe uma palavra de promessa no livro de Joel dizendo que os velhos, olha o que diz o texto, versículo 28 do capítulo 2, e há de ser que depois, eu quero profetizar que depois de tudo isso, o avivamento de Deus virá sobre essa terra, virá sobre a nossa nação. O texto diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, vamos profetizar no meio de tudo isso. Nós não podemos profetizar o desespero, o pavor. Nós temos que ser profetas e profetisas de que no meio do caos, aonde que a economia pode estar abalada, aonde que a saúde, a educação pode estar abalada, nós somos profetas e profetisas de Deus, assim como Joel foi, e declarar
e profetizar que tudo isso vai mudar, e o nosso jejum, a nossa santificação, a nossa separação vai fazer com que todo esse cenário mude, toda essa história mude. Então, homem, mulher, jovem, criança, anciãos, vamos profetizar. Essa noite o Senhor me deu um sonho de uma guerra muito grande que estava acontecendo dentro de uma determinada comunidade, e eu pude entender a guerra espiritual que nós estamos vivendo. E Joel profetizou e chamou o povo a se santificar, a proclamar um jejum. E aquele cenário posteriormente ele veio a mudar. E eu quero declarar, queridos, que através do nosso clamor, da nossa santificação, do nosso jejum, o Senhor vai mudar esse cenário. Nós podemos mudar esse cenário na nação brasileira. E eu quero te chamar, eu quero convidar você, igreja do Senhor, você que mas ainda não estou na presença do Senhor, eu nem conheço a Bíblia direito, não tem problema. Tire alguma coisa que você goste, tire um período, seja de 2 horas, 6 horas, 4 horas, de você ficar sem comer nada. Para quê? Para que você clame ao Senhor, a oração do jeito que você sabe fazer e falar com Deus, para que a nação brasileira ela venha a ser mudada, transformada e impactada pelo poder da glória e da presença de Deus. Então, queridos, Pastor Flávio aqui da Comunidade Evangélica Monte Sião, no Rio de Janeiro, convida você com toda a sua família, dentro do seu lar, não precisa você sair, é dentro da sua casa, proclame um jejum junto com a sua família. Joel profetizou no meio do caos, os gafanhotos estavam assolando a terra. Era uma praga enviada pela própria mão de Deus. Essa praga ela foi enviada pela própria permissão de Deus. Mas a questão é, o que nós faremos? Não podemos ficar sentados e deixando tudo acontecer e vendo a assolação, o caos acontecendo e nós não fazermos nada. Esse é o momento de nós entrarmos no jejum, chamarmos o povo, todos eles, a entrarem no jejum e chamarmos a atenção de Deus, para que o Senhor possa mudar essa história, para que o Senhor possa mudar este cenário na nação brasileira. Amém? Então, fique com essa palavra no seu coração, no livro de Joel, capítulo 1 e 2. E eu quero profetizar que depois que tudo isso passar, o avivamento de Deus virá sobre a nação brasileira e nós vamos ver muitas coisas sobrenaturais e poderosas acontecendo na nossa nação. Guarda essa palavra no teu coração, pega essa palavra no teu espírito e coloque ela em prática, assim como nós estamos fazendo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.